Olá pessoal, eu sou Alberto Elisula e hoje vamos falar de um arco em Rick e Morty que trata de questões filosóficas bastante complexas e antigas. Quem somos nós? Para falar sobre isso, vamos entender sobre toda a dualidade que existe entre Beth e sua outra versão, Beth do espaço. Tudo que sabemos é que uma das duas versões é um clone exato, com as mesmas memórias da original. O problema é, quem é a original? Aliás, será que ser original importa? A questão também é comumente vista através do paradoxo do barco de Teseu. Se um barco é reformado diversas vezes, até que todas suas peças sejam substituídas, ele ainda é o mesmo barco? Considerando que nossos corpos trocam cerca de 330 bilhões de células por dia, será que nós somos as mesmas pessoas que éramos quando crianças? Então se prepare, que o assunto hoje vai ser bom. E se você não me conhece, sou Alberto Elisula e nesse canal falamos de neurociência, filosofia, psicologia e, é claro, de Rick and Morty. A análise de hoje vai abranger 3 episódios diferentes. The ABCs of Beth, 9º episódio da 3ª temporada, cujos eventos levam à criação de um clone de Beth. Star Mort Return of the Jerry, 10º episódio da 4ª temporada, onde as duas versões de Beth se encontram. E Mortyplicity, 2º episódio da 5ª temporada, onde ao final as duas aparecem na mesma nave. Em The ABCs of Beth, começamos com a notícia de que Joseph Lipnip será executado, depois de vários anos desde a acusação de ter matado e comido seu próprio filho, Thomas Lipnip. Beth, ao ouvir a notícia, conta mais uma vez de como ela conhecia o pequeno Thomas, como eles visitavam um mundo imaginário mágico juntos, quando Rick aparece e revela que, na verdade, aquele mundo havia sido criado por ele. Beth e Rick então atravessam um portal bem diferente daquele de costume e entram no mundo da infância de Beth, onde tudo é feito de doce e tudo é seguro. No entanto, novas criaturas ferozes surgem e eles descobrem que Thomas estava lá todo esse tempo, espalhando seu DNA e comendo suas próprias crias. Nesse episódio, Beth tenta convencer-se que não é culpada, mas acaba tendo que aceitar o fato de que ela é, afinal, como seu próprio pai. Para livrar Joseph, pai de Thomas, da morte injusta, eles criam um clone do seu filho. Toda a experiência de revisitar o seu passado, de ter que encarar a responsabilidade de seus atos, fez com que Beth cogitasse uma vida diferente, cheia de aventuras pelo universo. Rick então oferece a ela um clone, com todas as suas memórias, que poderia substituí-la enquanto viaja, mas não sabemos bem o que ela responde. Em Star Mort Return of the Jerry, vemos que a criação de um clone realmente aconteceu, mas nem mesmo Rick sabe quem é quem. Beth, ou aquela que acreditamos ser seu clone, se tornou uma foragida rebelde contra a Federação Galáctica, que passou a buscá-la, mas encontrou a sua versão terráquea. Toda essa trama levanta paradoxos bastante interessantes, que no fim trata daquilo que chamamos de essência. O que torna você, você. Se alguém fizesse um clone seu, com todas as suas memórias, quem seria o verdadeiro? A maioria das pessoas diria que o verdadeiro seria aquele que veio primeiro. Mas então partimos para a segunda questão. Se a antiguidade é que define quem é quem, então quando todas as células do nosso corpo forem trocadas pelo fator temporal, a gente vai ser outra pessoa? O navio de Teseu é um experimento mental de origem cultural incerta, mas que tem Plutarco como um de seus grandes divulgadores. Outros pensadores, como Heráclito e Platão, também discutiram ideias parecidas. A ideia também passou pelos contratualistas Thomas Hobbes e John Locke. Ela, como apresentada por Plutarco, segue-se assim. O navio com que Teseu e os jovens de Atenas retornaram de Creta tinha 30 remos e foi preservado pelos atenienses até o tempo de Demétrio de Falero, porque eles removiam as partes velhas que apodreciam e colocavam partes novas, de forma que o navio se tornou motivo de discussão entre os filósofos a respeito do conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar objetos inanimados uns dos outros. Thomas Hobbes ainda foi além e propôs o seguinte: e se a gente pegasse as peças velhas do navio, com elas a gente construísse outro navio? Seria ele então o verdadeiro navio de Teseu? Aliás, essa questão foi bastante abordada na Marvel, na série WandaVision, com o novo Visão Branco enfrentando sua outra versão. Não bastando causar todo esse alvoroço existencial em Beth e em quem assiste, Rick decide, veja só, criar cópias de sua família inteira, o que é mostrado no episódio Mortyplicity. Rick diz que fez isso por uma questão de segurança, já que a perseguição da Beth do espaço
acabou tendo consequências inesperadas. Assim, caso alguém viesse caçar a família, eles teriam uma substituta que poderia morrer no lugar deles. Durante o episódio, no entanto, vemos uma sequência interminável de cópias, que Rick recusa a chamar de clones. E as próprias cópias começaram a criar cópias e assim sucessivamente, o que leva a uma chacina de famílias Smith, matando outras famílias Smith. A solução para esse paradoxo, no entanto, pode ser uma mudança de perspectiva. Não conseguimos concordar com o que é o navio de Teseu, porque falamos de diferentes coisas que às vezes estão relacionadas e às vezes não. Cada coisa pode existir em mais de uma dimensão, física, histórica ou cultural. Por exemplo, você é a mesma pessoa numa perspectiva histórica, pois se apresenta como uma sucessão de eventos que se conectam, mas não é a mesma pessoa numa perspectiva molecular, porque várias das células do nosso corpo são trocadas com o passar dos anos. Também podemos pensar em coisas como o pôr do sol. Qual é a sua essência? Se perguntarmos isso a um astrofísico, talvez escutemos que ela é composta por uma dança gravitacional com cálculos previsíveis, mas teremos respostas totalmente diferentes daqueles que subiram uma montanha para apreciar a natureza. Todas as respostas estão corretas, mas elas representam diferentes dimensões de uma coisa só. O navio de Teseu, afinal, não pode ser solucionado se for considerado como algo unidimensional, porque, afinal de contas, nada é assim. Quando falamos das duas Beths, talvez uma seja verdadeira de uma perspectiva histórica, mas ambas são verdadeiras em todas as outras dimensões, visto que elas, inclusive, compartilham as mesmas memórias até determinado momento. Ainda no episódio Multiplicity, as questões de identidade são intensificadas, e mesmo nós que assistimos passamos o episódio inteiro sem saber qual é, afinal, a família verdadeira. Com perseguições insanas, o episódio faz referência a mais uma dúzia de filmes, como o clássico Blade Runner, e o filme que inspira o título do episódio, Multiplicity, que em português foi traduzido como Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, uma comédia estrelada por Michael Keaton, onde ele, cansado da sua rotina, cria um clone que acaba fazendo o mesmo. Assim como no episódio Rick and Morty, as cópias vão se tornando cada vez menos fiéis. E claro, no filme, as cópias também começaram a se tornar um problema, quando no começo deveriam ser uma solução. E a trama ainda levanta questões bastante cômicas, ainda que filosoficamente relevantes. Se você tem um clone e ele dorme com seu cônjuge, isso é considerado traição? Após uma quantidade imensa de reviravoltas, vemos que até mesmo os tais alienígenas que estavam caçando a família Smith eram cópias da família Smith. E só no último minuto do episódio que vemos a família provavelmente verdadeira na nave. Ou seja, os originais nem sequer participaram de toda a bagunça na Terra. Enquanto isso, o senhor, sempre quer ser caçado, acaba matando a última família de cópias remanescente. O único sobrevivente entre as cópias parece ser o Jerry de Madeira, que continua vivo por diferentes eras, como mostrado na cena pós-créditos. Peraí, cowboys? As questões sobre identidade continuarão sendo tema em Rick and Morty, já que ainda temos muito para descobrir sobre a natureza da Beth no espaço, e também de outras versões e universos alternativos, todos nossos heróis. E mais uma vez, queria te convidar para sugerir vídeos aqui para o nosso canal. E se você quiser interagir diretamente comigo, torne-se um apoiador. Ao se tornar um apoiador, você vai interagir diretamente comigo e com a nossa comunidade lá no grupo secreto do Telegram. Muito obrigado e até a próxima.